Olá, pessoal! Este trabalho será apresentado para a disciplina de Sociologia Rural, professora Silvana, com o tema Colapso Maia. Os integrantes do grupo são Alexandre, Anderson, Emanuel, Natan e Vanessa. Como era a civilização maia antes do colapso? Os maias foram uma civilização que habitavam a península de Yucatán, na Mesoamérica, abrangendo parte do México, Guatemala e Belize, isso por volta de 1800 a.C. No início, constituíam-se em pequenas vilas, e só por volta de 1000 a.C. começa um processo de urbanização, desenvolvendo assim uma política e hierarquia mais definida. No chamado período clássico, que é por volta de 250 a 900 depois de Cristo, acontece o auge dessa civilização. Os maias não chegam a um império centralizado com fronteiras definidas, diferente do que aconteciam com todas as civilizações antigas. Nesse caso, os maias se organizavam em cidades-estados, onde cada um tinha um rei distinto, tendo sua política de administração autônoma. Só o que uniam as cidades era o vínculo cultural. Aqui temos algumas das principais cidades maias: Chichén Itzá, Palenque, Tikal e Copán. Eles eram um povo que viviam constantemente em guerras, pois possuíam forte cultura militarista. Em sua maioria, essas grandes cidades eram povoadas pela elite maia, que era composta pelo rei, funcionários de Estado e os sacerdotes, pessoas responsáveis pelas questões religiosas dos templos. Já no campo, eram os camponeses, os responsáveis por toda a atividade agrícola, e o principal item produzido era o milho. Os maias eram uma sociedade que estavam entre as mais avançadas do Novo Mundo pré-colombiano. Possuíam conhecimentos em diversas áreas. Tinham o domínio da matemática, onde desenvolveram e criaram o número zero. Tinham muito conhecimento de astronomia, onde formularam um calendário preciso, podendo correlacionar o ciclo agrícola com as estações do ano, resultando em um aprimoramento nos seus plantios agrícolas. Outro conhecimento que se destacava era o da escrita. Eles foram a única civilização pré-colombiana que possuía uma escrita, e essa escrita misturava ideogramas com símbolos fonéticos. Falar agora sobre os 5 pontos que levaram a sociedade maia ao colapso. Qual foi o impacto humano da sociedade maia no meio ambiente? Eles danificaram o seu ambiente, especialmente através do desmatamento e da erosão do solo. A agricultura maia era uma agricultura itinerante, na qual a floresta ela era derrubada e queimada. As culturas elas eram plantadas no campo, resultante durante alguns anos até o seu solo exaurir. Quando o seu solo se esgotava, eles mudavam de local de campo de plantio. O campo era abandonado e ficava durante aí um longo período de descanso, entre 15 e 20 anos, até o crescimento da vegetação, para que restaurasse aí a fertilidade desse solo abandonado. As mudanças climáticas. A sociedade maia, na questão da mudança climática, nós tínhamos 2 estações bem definidas, que era a estação das águas, que era de maio a outubro, e a estação da seca, que era de janeiro a abril. Nos meses úmidos, né, o território maia ele era considerado uma floresta tropical sazonal, e nos meses secos, um deserto sazonal. De norte a sul da península de Yucatán,
As chuvas elas variavam entre 460 a 2.500 milímetros por ano. O sul ele era mais produtivo que o norte e suportava maiores populações. Mas as chuvas no território maia elas variavam de um modo imprevisível de ano a ano. Então você não tinha como prever quanto que choveria em cada um dos anos aí no território. As áreas do sul elas recebiam mais chuvas que a do norte, porém os problemas com a água eles eram mais sérios no sul do que do norte. Por que as antigas secas elas causavam mais problemas no sul úmido do que no norte seco? A explicação mais provável é que existiria uma lâmina de água doce sobre a península de Yucatán. E topograficamente existia uma elevação aí da superfície e ela aumentava de norte a sul. Então, quanto mais ao sul, mais a superfície se distanciava desse lençol freático. No norte da península, a elevação era baixa, o bastante para que os antigos maias pudessem atingir o lençol freático com mais facilidade, através de profundas depressões de terreno chamados cenotes, ou em cavernas profundas. Como era a relação maia com as sociedades vizinhas? As sociedades elas eram politicamente divididas em pequenos reinos e perpetuamente em guerra uns com os outros, e que nunca se unificariam em grandes impérios. Muitos reinos maias tinham populações entre 25 mil e 50 mil habitantes. Nenhuma população tinha mais que meio milhão de habitantes, dentro de um raio de 2 ou 3 dias de caminhada do palácio do rei. Do topo dos templos de alguns reinos, era possível ver templos do reino vizinho. As cidades-estados maias, elas realizavam comércio e mantinham relações bélicas entre si. Eram comuns guerras entre essas, buscando impor território sobre as outras. A hostilidade entre os próprios maias tiveram um papel muito importante no colapso dessa população. Qual era a sua relação com as sociedades hostis? No mundo maia, a guerra era predominante. Existiam campanhas militares por uma variedade de razões. Controle de rotas, tributos comerciais, faziam incursões para capturar cativos, aumentando a destruição completa do estado inimigo. O resultado de uma campanha militar bem-sucedida ela podia variar em seu impacto na entidade política derrotada. Os vencedores eles absorviam os governantes derrotados, suas famílias e deuses. Os nobres capturados e suas famílias poderiam ser até presos ou sacrificados. Numa escala menos severa aí, a sociedade derrotada seria obrigada a prestar homenagem ao vencedor. Falar um pouquinho agora sobre os fatores políticos, econômicos, sociais e culturais da sociedade maia. A sociedade maia, pela sua hierarquia, ela possuía diferentes grupos sociais que tinham papéis e importâncias específicos dentro da sua sociedade. O maior grupo dos maias eram os camponeses, que eram responsáveis pela agricultura e pela produção dos alimentos. Por sua vez, a nobreza era responsável por cargos relacionados à administração das cidades-estado e pelo sacerdócio religioso. Por fim, o rei, chamado de Arjal, ele era a autoridade máxima de cada cidade dentro da comunidade maia. A base econômica dos maias era a agricultura, onde o milho ele era a cultura de especial importância e o feijão em segundo lugar. 70% da sua dieta era constituída pelo milho, tanto para a elite como para os plebeus. A fonte mais importante de comida silvestre era o veado. Eles caçavam e
pescavam peixes em alguns lugares. Eles conseguiram domesticar o peru e a abelha para a produção de mel, que serviam para enriquecer a sua dieta. Os maias, eles ficaram muito conhecidos por suas grandiosas construções. Os maiores monumentos, eles foram erguidos perto do fim do período clássico. Os principais motivos para a sociedade maia não perceber os problemas que os atingiam foi que os reis e nobres estavam interessados somente no auto-enriquecimento a curto prazo, com as guerras do momento, construções de monumentos, competições e extração de comida dos camponeses para sustentar todas as atividades. Eles até percebiam problemas, mas a curto prazo, problemas que estavam ocorrendo no momento, não prestando atenção que esses problemas poderiam se tornar maiores a longo prazo, fazendo a sociedade entrar em colapso, o que acabou ocorrendo. Muito bem, amigos. Por que a sociedade maia não resolveu seus problemas? Os maias simplesmente não resolveram seus problemas porque não viam o que estava ocorrendo como um problema, ou simplesmente não se importavam. Não existia uma visão a longo prazo dos governantes que só se importava com as guerras. Guerras estas que só tinham como finalidade angariar prisioneiros e não estruturar um crescimento real do império. Esse crescimento, que por sua vez aliviaria a degradação dos recursos naturais devido ao crescimento muito grande da população. Muito bem, amigos, seguimos aqui com a apresentação. Agora entraremos no tópico aqui de como poderia ter sido evitado o colapso da sociedade maia. Qualquer grande problema, todos nós sabemos que é uma somatória de pequenas intervenções aí, pequenos problemas que não foram solucionados ou não foram avaliados de forma eficiente. Então, aqui se trata disso também. Então, são uma soma de vários problemas que foram acontecendo ao longo do tempo que culminaram com o colapso da sociedade maia. Muito bem, companheiros. Seguimos aqui com o primeiro das características que poderiam ter sido evitadas aqui. O Império Maia poderia ter procurado outro terreno para fazer a sua civilização, o que é muito difícil, nós já sabemos que é. O que acontece? Onde o apontador está marcando aqui, próximo ao Golfo do México, é a região norte do Império, tá? Essa região ela tem altitude mais baixa, por isso eles têm acesso aqui ao lençol freático, tanto pelos cenotes, né, que vamos ver mais adiante, quanto através de escavações de poços, né, de 30 a 40 metros ele alcançava a água potável nessa região aqui. Ou seja, no período de seca, mesmo no período de seca, eles tinham acesso à água durante o ano todo. Migrando aqui para a região sul do Império, olha, a região sul aqui que compreende parte de Belize e da Guatemala hoje em dia, é uma região mais úmida, ela está mais próxima aqui ao Equador, né? Teoricamente não teria problema com água, porém existia o problema com as secas aqui também. Ao contrário da região norte, aqui o povo que vivia nessa região não tinha como fazer poços ou acesso aos cenotes, porque aqui é uma região, a altitude é mais elevada e o lençol freático está muito profundo nessa área. Então, dessa maneira, nessa região, quando ocorria seca, toda essa área aqui ficava realmente desabastecida de água. Seguimos aqui, companheiros. Segundo ponto que poderia ter sido evitado, né? Que está relacionado com o primeiro. Veja aqui, ó, o solo, né? Temos aqui a entrada de um cenote. O que é o cenote? O que são os cenotes, não é? São aqui, ó, buracos que foram feitos aqui através da erosão, né? Nesse solo calcário. Aqui poderíamos ver todo o solo aqui. Então você veja que é com uma grande massa aqui de solo calcário que por todo o império era dessa maneira, né? E o que acontece com esse tipo de solo aqui? Quando existem as precipitações, as chuvas, né? Elas percolam rapidamente através desse solo.
Então, o período que a água fica disponível aqui para as plantas, para a cultura que fosse necessária, é muito curto, não é? Sabemos que a matéria orgânica que é presente através dessas florestas, que nesse exemplo dessa foto aqui, a gente vê uma floresta, né? Ó, vemos aqui até as raízes aqui descendo através dos paredões de calcário, né? E chegando aqui no nível do lençol freático aqui embaixo. Porém, o que aconteceu, né? Eles cortaram a floresta para dar lugar à agricultura, só que o solo aqui não ajudava. Assim que terminou a matéria orgânica aqui, vinham as chuvas rapidamente percolavam por esse solo, iam para o lençol freático e já não estavam mais disponíveis para as culturas. Essa é a causa do segundo problema aí que poderia ter sido evitado aí, mudando o império de localização, né? Sabemos que é muito difícil. Continuamos aqui. O terceiro ponto que levou o colapso do Império Maia são as guerras, né? Aqui na imagem vemos aqui no centro o governante Maia, né? E aqui nesse primeiro plano aqui como se fosse num palco aqui num tablado inicial aqui, vemos os prisioneiros de guerra que foram coletados aqui dos seus vizinhos. Então a guerra tinha a função de aumentar o império e principalmente de trazer prisioneiros aqui para ser sacrificados, né? Os sacrifícios eram atribuídos aos deuses, né? De maneira que houvesse boa chuva, houvesse boa colheita, esse tipo de coisa, né? O problema é que, como eles faziam isso sistematicamente, nenhum dos povos vizinhos a eles eram amigos, né? Então, no momento que ocorria uma grave seca, ocorria qualquer tipo de fenômeno natural que eles, porventura, precisassem de alguma ajuda de vizinhos, eles não teriam, né? Eles não tiveram, como foi o caso aí, né? Porque todos os vizinhos, na verdade, tinham hostilidade a eles. Então, isso foi um dos pontos aí que levaram ao término do Império também. Muito bem. Muito bem, amigos, chegamos aqui ao quarto ponto que foi fulminante aí para o término do Império, né? O alimento. A maneira de produzir esse alimento, né? E as características que já explanamos aqui, é que acabaram também por culminar no final do Império. Ou seja, esse alimento era produzido de maneira tradicional. Como quer dizer isso? Mais ou menos como os nossos índios aqui fazem as suas culturas, né? Eles derrubavam uma área de floresta, né? E cultivavam, queimavam, né? Faziam uma queimada e depois cultivavam em cima dessa área. Ao término de 2, 3 anos, né? Aquele solo já estava empobrecido, eles passavam para uma nova área, né? E faziam o mesmo procedimento lá, derrubava a floresta, faziam a queimada e iniciavam a cultura. À medida que a população foi crescendo, esse tempo de descanso teórico aí de um local de plantio para outro foi diminuindo. Ou seja, eles tentaram prolongar ao máximo aí o tempo que eles utilizavam uma terra e assim utilizando mais terra, né? Porque a população havia crescido bastante, né? Porém, se lembrarmos lá dos primeiros tópicos, o solo tinha aquela dificuldade lá, né? Então, como o solo era calcário, ele percolava muito rápido. Com dois ou 3 anos, aquela matéria orgânica proveniente das florestas já tinha se esgotado. Então, não tinha mais aquela mecanismo de esponja ali que é proporcionado pela matéria orgânica das florestas. Então, como assim de 2 a 3 anos, toda a chuva que ocorria, que já era um dos pontos também importantes, existia chuva na região, só que eram de maneira irregular, né? Então, com a variação de ano a ano muito grande. Então, tudo isso culminou o quê? Existiam muitas pessoas, o império tinha crescido em número de população, as colheitas não eram suficientes já devido a esse sistema predatório aí de utilização do solo. O solo, por sua vez, já tinha limitações ali
por ser calcário, por apresentar essa rápida percolação, né? Existiam também o que? A diferença do norte com o sul, né? Então, o norte tinha água durante o ano todo, né? Então ele tinha até como se manter independente da seca, porém o sul não tinha esse mesmo atributo. Então essa cultura era cultivada da mesma forma em todos os períodos, em todas as localidades aí, né? Então, realmente, né? E todos esses pontos se interagem aí, porque você imagina que com as constantes guerras, tropas tinham que ser deslocadas aí para as suas vizinhanças, né? E essas tropas existem dois problemas aí específicos com o deslocamento das tropas, né? Todas as tropas precisam ser alimentadas, né? E todas as tropas também deixam de cultivar o solo, né? Então é uma mão de obra que além de ter que ser alimentado, ou seja, vão ter que ser deslocado comida para esse pessoal, é uma mão de obra que deixava de produzir deixava de produzir nas fazendas lá nos pontos de produção. Então realmente aí esse aqui a gente fecha o ciclo de erros aí que foram cometidos, né? E mais esse aqui com a baixa produtividade, destruição do solo e, por fim, aí a derrocada do Império Maia. Muito obrigado a todos.